No auge de sua carreira, Chacrinha entrou em estúdio cercado por tensão silenciosa. Entre risos, buzinas e confetes, ele sabia mais do que qualquer um imaginava. Cada frase, cada provocação parecia simples brincadeira. Mas por trás daquele humor irreverente, ele lia intrigas, percebia manipulações e entendia o que muitos tentavam esconder. A Globo, poderosa e organizada, sentiu o impacto de seu olhar crítico. O que ele descobriu nos bastidores, o que percebeu sobre artistas e decisões internas, nunca foi revelado. Até hoje, segredos permanecem guardados, e a verdade sobre o velho guerreiro que sabia demais assombra quem ousa investigar sua história. O que Chacrinha realmente sabia que deixava a poderosa Globo em alerta? Que segredos ele carregava nos bastidores e nunca pôde contar? Durante décadas, sua habilidade de enxergar além do palco intrigou artistas, diretores e público. Neste vídeo, vamos revelar histórias inéditas, detalhes ocultos e acontecimentos que mostram um lado de Chacrinha que poucos tiveram coragem de conhecer. Fique até o final e descubra a verdade sobre o apresentador que não era apenas um showman, mas um estrategista invisível dentro do sistema televisivo mais poderoso do Brasil. Inscreva-se e dê um curtir neste vídeo para que o YouTube o compartilhe com mais pessoas. Dê um super obrigado se puder, ou comente o que mais te surpreendeu. Chacrinha foi uma figura impossível de ignorar, não apenas pelo visual chamativo ou pelo comportamento irreverente, mas pela forma como entendia a alma do público brasileiro, como poucos conseguiram ao longo da história da televisão. Sua presença em cena era magnética e carregada de intenção. Cada gesto, cada interrupção e cada momento aparentemente caótico tinham um propósito muito bem definido. Ele dominava o tempo do espetáculo e sabia exatamente quando provocar, quando surpreender e quando recompensar a audiência com algo inesperado, criando uma conexão direta que não dependia de formalidade ou de roteiros engessados. Ao contrário, sua força vinha justamente da quebra dessas estruturas, transformando o imprevisível em sua principal ferramenta de comunicação. Isso o tornava não apenas um comunicador, mas um estrategista intuitivo que operava em um nível que muitos ao seu redor não compreendiam completamente. Sua capacidade de lançar artistas, influenciar tendências e moldar o gosto popular revelava um poder que ia além do entretenimento. Era quase como se ele antecipasse movimentos culturais antes mesmo que eles se tornassem evidentes. E essa percepção aguçada naturalmente gerava desconforto em ambientes onde o controle da informação e da imagem era considerado essencial, especialmente dentro de grandes estruturas televisivas como a TV Globo, onde cada detalhe passava por filtros rigorosos e estratégias bem definidas. Nesse contexto, alguém com a liberdade criativa e a independência de pensamento de Chacrinha se tornava uma peça difícil de enquadrar. Sua espontaneidade não era apenas estilo, era uma forma de poder, pois ele não dependia de validação para conquistar o público, e isso criava uma espécie de autonomia rara dentro de um sistema altamente organizado. Nos bastidores, sua postura direta e sua leitura afiada das dinâmicas internas faziam com que ele percebesse jogos de interesse, preferências ocultas e decisões estratégicas que moldavam o que chegava ao telespectador. Ainda que muitas dessas percepções nunca fossem expostas publicamente, elas faziam parte de sua visão ampla sobre o meio em que estava inserido e contribuíam para a aura de mistério que o cercava. Não como alguém que denunciava abertamente, mas como alguém que entendia profundamente o funcionamento do espetáculo por trás das câmeras. Essa combinação de carisma, inteligência e ousadia consolidou sua imagem como um verdadeiro fenômeno, alguém que não apenas entretinha, mas influenciava e, de certa forma, desafiava os limites do próprio sistema que o abrigava.
deixando uma marca que ultrapassa gerações e continua sendo analisada por quem busca entender como um apresentador conseguiu se tornar tão maior do que o próprio palco que ocupava. E esse impacto se reflete em cada detalhe de sua carreira, desde a escolha de roupas excêntricas até a maneira como interagia com plateias e artistas, porque tudo tinha um motivo, mesmo o que parecia casual ou improvisado. Cada buzina, cada bordão e cada gesto carregavam uma estratégia implícita. Ele sabia medir o efeito que causaria, manipulando emoções de forma quase científica e construindo momentos que ficariam gravados na memória do público, enquanto outros apresentadores seguiam fórmulas previsíveis. Chacrinha transformava o imprevisível em espetáculo, antecipando tendências, lançando novos talentos e, de forma silenciosa, exercendo influência sobre decisões que iam muito além do que a televisão mostrava. A mistura de irreverência, inteligência e percepção aguçada fez dele uma figura que transcendeu a simples função de apresentador, criando um legado duradouro que ainda hoje é estudado, admirado e muitas vezes cercado de mistério, porque ele não apenas ocupava o espaço da televisão. Ele moldava esse espaço, controlava ritmos, antecipava desejos e, mesmo sem revelar tudo, deixava claro que sabia demais, que entendia a engrenagem que movia o entretenimento brasileiro e que, de maneiras sutis, conseguia influenciar tanto artistas quanto estruturas internas, tornando-se um verdadeiro arquiteto do espetáculo. Alguém cuja genialidade não residia apenas no que era exibido, mas em todo o universo invisível que sustentava seu sucesso. E é por isso que Chacrinha permanece um ícone atemporal, lembrado não apenas por suas buzinas, roupas e bordões, mas por sua capacidade única de enxergar além do óbvio, de transformar o caos em arte e de criar uma ligação com o público que poucas personalidades conseguiram igualar, consolidando uma carreira que será lembrada como referência de criatividade, inteligência e coragem dentro da televisão brasileira. O estilo de Chacrinha era frequentemente interpretado como pura improvisação, mas por trás daquela energia aparentemente desordenada, existia uma mente extremamente atenta e estratégica, capaz de ler o comportamento coletivo com uma precisão impressionante. Ele compreendia o tempo da televisão de forma quase instintiva. Sabia exatamente quanto prolongar um momento, quando interromper uma fala e quando introduzir um elemento surpresa para manter a audiência completamente envolvida. Não se tratava de agir sem planejamento, mas de dominar tão bem a linguagem do entretenimento que podia se permitir quebrar regras sem perder o controle da situação. Cada interação com o público, cada entrada de um convidado e cada reação inesperada eram absorvidas e imediatamente transformadas em parte do espetáculo, criando uma dinâmica viva que fazia o telespectador sentir que tudo estava acontecendo de forma única e irrepetível. Essa habilidade de transformar o inesperado em conteúdo valioso o colocava em uma posição rara dentro do meio televisivo, pois ele não dependia de estruturas rígidas para entregar resultados consistentes. Ao contrário, sua força estava justamente na liberdade de adaptação. Enquanto muitos profissionais seguiam formatos engessados e previsíveis, ele construía uma narrativa em tempo real, moldando emoções e conduzindo a experiência do público com naturalidade. Essa forma de atuação exigia não apenas carisma, mas também um nível elevado de percepção e rapidez de pensamento, características que nem sempre eram compreendidas por quem via a televisão como um sistema que precisava de controle absoluto. Com o passar do tempo, a indústria começou a valorizar cada vez mais a padronização, buscando garantir que cada programa seguisse diretrizes claras de imagem, linguagem e conteúdo. Nesse cenário, a espontaneidade passou a ser vista com cautela,
já que trazia consigo riscos difíceis de prever, especialmente em um ambiente onde a consistência da marca e a previsibilidade da programação eram tratadas como prioridades. Dentro desse contexto, a TV Globo se consolidou como uma estrutura altamente organizada, focada em alinhar todos os seus produtos a uma identidade bem definida. Isso inevitavelmente criava tensões com estilos mais livres e menos controláveis. A forma de trabalhar de Chacrinha contrastava diretamente com essa lógica, pois ele operava com base na reação imediata e na liberdade criativa. Algo que não se encaixava facilmente em modelos que exigiam planejamento detalhado e aprovação prévia de cada elemento exibido. Essa diferença de abordagem não significava necessariamente um conflito aberto, mas estabelecia uma incompatibilidade silenciosa entre dois modos distintos de entender a televisão. De um lado, a busca por controle, uniformidade e segurança; do outro, a valorização do risco, da surpresa e da autenticidade como motores do engajamento. Essa tensão ajudou a definir os limites de atuação dentro do meio e revelou como a evolução da indústria nem sempre acompanha o ritmo de seus talentos mais singulares. Ainda assim, o legado desse estilo permanece como referência de inovação, mostrando que o domínio verdadeiro de um formato não está apenas em seguir regras, mas em saber quando e como quebrá-las de forma consciente para criar algo que realmente conecte com o público. Por trás das câmeras, o universo que cercava Chacrinha era marcado por uma intensidade que o público dificilmente conseguia imaginar. O clima nos bastidores reunia egos fortes, interesses diversos e uma constante disputa por espaço e visibilidade. E nesse ambiente, ele se destacava não apenas como apresentador, mas como alguém que enxergava além do que era mostrado. Sua atenção aos detalhes era constante. Desde a forma como um artista se comportava antes de entrar em cena, até as decisões tomadas nos níveis mais altos da produção, nada passava despercebido. Essa capacidade de observação fazia com que ele desenvolvesse uma leitura muito clara sobre quem estava ali por mérito e quem estava sendo impulsionado por conveniências ou estratégias que o público desconhecia. Ao mesmo tempo em que mantinha uma relação direta com o palco, também acompanhava de perto o funcionamento interno da televisão, entendendo como escolhas eram feitas e como narrativas eram construídas para influenciar a percepção popular. Essa visão ampliada lhe dava segurança para formar opiniões firmes, e ele não era o tipo de pessoa que suavizava suas palavras apenas para se encaixar em expectativas. Ao contrário, valorizava a franqueza como parte essencial de sua personalidade. Mesmo sabendo que nem tudo poderia ser exposto abertamente, ele expressava suas ideias em conversas privadas, reuniões e interações nos corredores, onde sua voz tinha peso e frequentemente provocava reflexões entre aqueles que conviviam com ele. Sua postura direta podia causar desconforto em alguns momentos, especialmente em um meio onde muitas vezes a diplomacia era usada como ferramenta para evitar conflitos, mas também gerava respeito por demonstrar autenticidade e coerência. Ele não se limitava a repetir discursos prontos ou a aceitar decisões sem questionamento. Buscava compreender as motivações por trás de cada escolha e, quando julgava necessário, manifestava seu ponto de vista com clareza. Essa atitude o colocava em uma posição singular, pois ao mesmo tempo em que fazia parte do sistema, também mantinha uma certa independência intelectual que o diferenciava de muitos colegas. Sua percepção sobre a influência da mídia na formação de opiniões era especialmente aguçada, e isso o levava a refletir sobre o impacto real do que era exibido, entendendo que a televisão não apenas entretinha, mas também moldava comportamentos e tendências.
Essa consciência ampliava ainda mais o alcance de suas análises e reforçava sua presença como alguém que não se limitava ao papel tradicional de apresentador. Embora grande parte dessas observações permanecesse restrita aos bastidores, elas contribuíam para construir uma imagem de alguém que compreendia profundamente o jogo em que estava inserido. Alguém que transitava com naturalidade entre o espetáculo visível e as dinâmicas invisíveis que o sustentavam, mantendo sempre uma postura firme e alinhada com aquilo em que acreditava. A relação de Chacrinha com a TV Globo sempre teve nuances complexas, marcada por um equilíbrio delicado entre admiração e tensão. Ele era, sem dúvida, um dos maiores nomes da emissora, mas ao mesmo tempo representava uma força que não se deixava moldar facilmente. Sua autenticidade intensa, sua capacidade de improvisar e de conduzir o espetáculo de forma imprevisível colocavam-no em uma posição singular dentro de uma estrutura que prezava por controle, planejamento e padronização. Enquanto a Globo buscava consolidar uma imagem uniforme e polida, Chacrinha surgia como um elemento disruptivo, alguém capaz de transformar qualquer situação em um momento único, provocando risos, surpresas e até desconforto. Essa combinação de carisma e irreverência frequentemente gerava debates nos bastidores, pois sua espontaneidade, embora cativante para o público, desafiava as normas internas e exigia flexibilidade por parte da produção e da direção. Relatórios internos e depoimentos de profissionais que conviveram com ele sugerem que diversas decisões sobre seu programa, desde roteiros até a seleção de convidados e o formato de apresentações, passaram por ajustes silenciosos, nem sempre oficiais, mas que refletiam uma tentativa de equilibrar liberdade criativa com os interesses estratégicos da emissora. Essa tensão silenciosa não era necessariamente aberta ou conflituosa, mas estava presente em cada interação, em cada reunião e em cada negociação sobre horários, patrocínios e conteúdos. Chacrinha, por sua natureza, não se submetia facilmente a imposições e, ao mesmo tempo, sabia navegar nesse ambiente, utilizando seu prestígio, sua popularidade e sua percepção aguda do público para manter a essência de seus programas. Ele era consciente do poder que exercia, não apenas diante das câmeras, mas também nos corredores da emissora. E sua postura provocadora servia muitas vezes para testar limites e perceber até onde poderia ir sem comprometer seu espaço. Mesmo com todas as estratégias de contenção e ajustes silenciosos, ele conseguia manter sua identidade. E isso reforçava a percepção de que era alguém difícil de enquadrar. Alguém que transformava restrições em oportunidades de inovação e que, através de sua presença, redefinia constantemente a maneira de se fazer televisão. Sua capacidade de adaptação, sem perder a autenticidade, demonstrava inteligência estratégica e, ao mesmo tempo, uma coragem incomum, pois ele entendia que, para permanecer relevante e conectado com o público, era necessário manter a essência, mesmo diante de pressões internas. Cada gesto, cada improviso e cada provocação calculada eram elementos de um jogo complexo, onde ele equilibrava poder, influência e liberdade, e essa dinâmica silenciosa, feita de negociações não declaradas e ajustes discretos, evidencia que sua trajetória dentro da Globo foi muito mais do que a de um simples apresentador. Foi a de alguém que, ao mesmo tempo em que cativava milhões, também navegava com maestria entre os interesses de uma das maiores emissoras do país, conseguindo criar um espaço onde a irreverência coexistia com estratégias de bastidores e onde sua autenticidade se mantinha intacta mesmo diante das pressões institucionais, provando que o talento e a coragem podem transformar desafios em oportunidades de legado.
Com o passar dos anos, a presença de Chacrinha na televisão começou a se tornar menos frequente, e embora oficialmente fossem citados fatores como idade avançada e questões de saúde, muitos observadores e fãs perceberam que havia mais camadas nessa retirada gradual. A redução de seu tempo de exibição, a diminuição de aparições e o ritmo menos intenso de seus programas geraram especulações e comentários nos bastidores e entre o público, criando um ambiente propício a rumores que variavam entre teorias sobre limitações físicas e interpretações mais complexas sobre política interna da televisão. Algumas pessoas se questionavam se ele estava sendo lentamente afastado por não se encaixar no perfil que a emissora buscava para aquele momento, enquanto outros imaginavam que sua visão aguçada, sua percepção sobre os mecanismos da mídia e sua capacidade de enxergar interesses ocultos talvez o tornassem uma presença desconfortável para determinados setores que preferiam um controle maior sobre o conteúdo e a narrativa transmitida. Além disso, com a chegada de novos formatos, estilos de apresentação e mudanças na forma como a televisão era produzida, muitos consideravam que Chacrinha poderia não se adaptar completamente ao novo modelo, não por falta de talento, mas por sua maneira única de conduzir o espetáculo, que dependia da imprevisibilidade e da interação intensa com o público, elementos que eram difíceis de encaixar em estruturas mais rígidas e padronizadas. Esse afastamento gradual, somado aos boatos e interpretações divergentes, acabou criando uma aura de mistério em torno de sua saída, fazendo com que fãs, colegas e críticos questionassem se havia outros fatores em jogo, se decisões estratégicas de bastidores ou interesses corporativos haviam influenciado sua posição na emissora, ou se sua própria escolha de reduzir atividades era motivada por uma combinação de cansaço, reflexão pessoal e desejo de preservar sua imagem e legado, independentemente das causas. Essa redução de exposição provocava um sentimento ambíguo de perda e curiosidade entre aqueles que acompanhavam sua trajetória, pois Chacrinha não era apenas um apresentador. Ele era um fenômeno cultural, alguém capaz de transformar programas de entretenimento em eventos que mobilizavam milhões de pessoas. E a percepção de que esse fenômeno estava desaparecendo lentamente da tela gerava especulações sobre o futuro da televisão e sobre a influência real que ele exercia nos bastidores. A discussão sobre sua permanência ou afastamento não se limitava ao que era visível ao público, pois muitos profissionais relatavam que decisões de produção, negociações e ajustes de conteúdo eram realizados com cautela, levando em conta sua personalidade imprevisível e a necessidade de manter o equilíbrio entre liberdade criativa e interesses institucionais. A complexidade dessa situação tornou-se ainda mais intrigante pelo fato de que Chacrinha sempre fora uma figura que compreendia profundamente o funcionamento da mídia. Sabia como a opinião pública era moldada e tinha clareza sobre os limites de seu poder e influência. Portanto, imaginar que ele poderia estar consciente das movimentações internas e das intenções por trás de certas decisões adicionava uma camada de especulação sobre se sua diminuição na televisão era completamente voluntária ou se envolvia fatores externos que ele não podia controlar totalmente. Esse cenário alimentou uma narrativa de mistério que se manteve ao longo do tempo, fazendo com que cada nova aparição ou comentário público fosse interpretado de maneiras diversas, enquanto a emissora seguia sua programação e tentava equilibrar a presença de talentos veteranos com a introdução de novas atrações. O público, por outro lado, sentia a ausência de uma figura que havia definido padrões, moldado o humor, influenciado artistas e criado momentos memoráveis na história da televisão. Mesmo diante das justificativas oficiais sobre saúde e idade,
A falta de esclarecimento completo sobre os bastidores deixou espaço para teorias, especulações e debates que persistem até hoje, reforçando a imagem de Chacrinha como um enigma dentro da televisão brasileira. Alguém cuja retirada não foi apenas física ou pontual, mas que carregou consigo um mistério sobre o poder que exercia, o conhecimento que possuía e a influência que podia gerar. E esse mistério, paradoxalmente, fortaleceu ainda mais seu legado, pois transformou sua ausência em presença simbólica, mantendo viva a lembrança de um apresentador que não apenas dominava o palco, mas também compreendia profundamente o que se passava por trás dele, deixando perguntas sem resposta, histórias não contadas e um espaço de imaginação para que fãs e estudiosos refletissem sobre a complexidade de sua carreira, sobre os jogos de poder nos bastidores e sobre o impacto duradouro que uma personalidade tão singular pode exercer mesmo quando não está mais na tela. A redução gradual de sua exposição, portanto, não significou o fim de sua influência, mas sim a transição de um fenômeno visível para uma presença lendária, cuja essência continuava a ser sentida e discutida, alimentando a memória coletiva e consolidando a ideia de que Chacrinha nunca foi apenas um apresentador, mas um mestre da televisão, capaz de desafiar normas, compreender o público de forma única e deixar um legado que permanece intrigante, fascinante e admirado, mesmo diante das lacunas e mistérios que cercaram sua saída gradual do ar. Mesmo após a sua morte, a presença de Chacrinha continua a ecoar de maneira intensa na história da televisão brasileira, e seu impacto é sentido não apenas pela memória afetiva do público que acompanhou cada buzina, cada bordão e cada momento imprevisível, mas também pelo legado concreto que deixou no cenário artístico, pois inúmeros artistas tiveram suas carreiras impulsionadas por ele, encontraram nele um mentor informal que sabia reconhecer talento de forma rápida e certeira, e por meio de seu programa, muitas vozes que poderiam ter passado despercebidas ganharam espaço. Destaque e oportunidade de mostrar sua arte a milhões de pessoas. Chacrinha também foi responsável por moldar tendências culturais e comportamentais, influenciando não apenas o entretenimento televisivo, mas também o modo como o público consumia música, humor e espetáculos em geral. Seu estilo único, marcado pela irreverência, pela improvisação e por uma conexão direta com a plateia, transformou cada programa em um evento que não podia ser ignorado. Cada gesto, cada frase e cada apresentação possuíam uma energia própria que parecia refletir o pulso do país, e isso fazia com que ele fosse muito mais do que um simples apresentador. Ele era um condutor de experiências, alguém capaz de criar momentos memoráveis e de alterar a percepção de quem o assistia. Mesmo aqueles que não eram fãs assíduos sentiam a presença de sua influência na cultura popular. No entanto, sua trajetória também deixou perguntas sem resposta, mistérios e reflexões que permanecem até hoje. Uma das questões mais instigantes é determinar até que ponto ele era apenas um apresentador excêntrico e carismático, ou se sua capacidade de perceber e interpretar os meandros da televisão ia muito além do que o público podia compreender. Muitos acreditam que ele tinha uma leitura estratégica sobre a dinâmica de poder nos bastidores. Entendia como decisões eram tomadas, em quais interesses estavam em jogo e quem de fato possuía influência dentro de uma das maiores emissoras do país. E ainda assim, optava por manter grande parte de suas observações em segredo, escolhendo cuidadosamente o que revelar e o que deixar subentendido. Essa habilidade de navegar entre a exposição e a reserva é parte do que torna sua figura tão fascinante e cheia de camadas. Ao mesmo tempo que conquistava plateias, ele também mantinha um controle sobre sua própria narrativa, garantindo que sua imagem permanecesse memorável e admirada.
E por mais que seu público conhecesse suas manias, exageros e brincadeiras, poucos compreendiam a profundidade de seu entendimento sobre o meio em que atuava. Sua percepção aguçada sobre artistas, produções e tendências era rara. E talvez tenha sido isso que lhe permitiu permanecer relevante por tanto tempo, mesmo diante de mudanças drásticas na televisão. No entanto, a morte de Chacrinha não apagou essas questões. Pelo contrário, intensificou o fascínio e a curiosidade sobre sua personalidade, sobre o que ele realmente pensava e sobre as inúmeras decisões e pensamentos que jamais vieram a público. Muitos ainda se perguntam o que ele diria se pudesse ver a televisão atual. Como reagiria às novas formas de entretenimento, às plataformas digitais e à maneira como o público se relaciona com programas, apresentadores e conteúdos, e também questionam o que ele teria escolhido revelar. Quais verdades escondidas ou análises perspicazes ele jamais compartilhou e que poderiam mudar a percepção sobre o funcionamento da mídia? O impacto de sua obra é multifacetado. Ele não apenas lançou carreiras, mas também inspirou profissionais, influenciou formatos, conceitos de produção e até a linguagem televisiva de forma ampla, deixando uma marca indelével que vai muito além de suas buzinas e roupas coloridas. Sua trajetória serve como estudo sobre como alguém pode combinar carisma, inteligência, observação estratégica e sensibilidade cultural para construir uma carreira sólida e memorável, ao mesmo tempo que desafia estruturas e cria um espaço próprio dentro de um sistema complexo e competitivo. Chacrinha se tornou, assim, uma figura lendária, cujo legado não se limita ao que foi visto na tela, mas se estende às lembranças, às histórias contadas, às interpretações sobre o poder que exercia e à inspiração que continua a gerar em artistas e profissionais da televisão. E é justamente essa combinação de visibilidade e mistério, de talento bruto e percepção estratégica, que mantém vivo o fascínio por sua vida.